No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Lois resolveu contratar uma babá para cuidar das crianças, pois graças à sua mãe percebeu que Peter também era uma criança. Após a Lois ter lhe pedido para cortar a grama, e ele claramente ter feito isso da melhor forma possível, pois teve a brilhante ideia de realizar a tarefa usando aqueles bodes, a casa infelizmente acabou sendo totalmente bagunçada pelos animais. E como já não aguentava mais aquele seu comportamento infantil, Lois contratou uma babá para lhe ajudar nas tarefas domésticas. No entanto, Stewie rapidamente percebeu algo de suspeito nela. O episódio começa com o Peter e seus filhos assistindo televisão. Até que Lois aparece ali o lembrando para fazer alguma coisa, e então lhe pediu para cortar a grama. Mais tarde, enquanto chamava o Brian para tomar uma cerveja, Peter também era lembrado de suas obrigações, pois a Lois iria chegar em casa logo. Porém, ele revela que já estava fazendo o que foi lhe pedido. E até chegou a ser questionado como arranjou todos aqueles animais. Após isso, Peter havia conseguido ordenhar todas aquelas cabras. E mesmo sendo lembrado que eles eram bodes, Peter revela que os baldes já estavam cheios, e os animais bastante aliviados. Tomara que isso não se espalhe. Para curtir, ligue pro Peter. Eu gosto de curtir. Momentos depois, enquanto Chris assistia uma paródia de um filme bastante conhecido, Lois finalmente chegou em casa, e ao ser pega de surpresa com o estado da residência, logo chamou o responsável por toda aquela bagunça. Porém, a situação não foi levada a sério por parte dele, chegando até mesmo a fazer uma piada. Mas como Lois iria receber os seus pais ali, ela o ordena que limpasse a bagunça em menos de um minuto. Nesse momento, seu método para realizar a limpeza acabou não funcionando. E também os pais de Lois apareceram ali, com o direito do Peter continuar brincando com a situação. Ao mesmo tempo, Lois era questionada sobre o que aconteceu com a casa. E após revelar que pediu ao Peter para cortar a grama, e ele inesperadamente arranjou aqueles animais para realizar a tarefa, sua mãe percebe que o ambiente não era aconselhável para as crianças, e ao mesmo tempo também perdeu a paciência, pois ela estava sobrecarregada com as tarefas domésticas, e que costumava cuidar daquelas 4 crianças. O que para surpresa de 0 pessoas, Peter aparentemente não entendeu o que ela quis dizer com isso. Em seguida, sua mãe resolveu lhe ajudar de alguma forma, e como não acreditava em psiquiatra iria contratar uma babá. No dia seguinte, enquanto a família toda estava reunida, finalmente chegou a hora de conhecerem a babá, porém Lois acabou sendo impedida de realizar isso. E após a garota revelar que não era a babá, mas na verdade era a motorista dela, eles finalmente a conhecem, porém o Peter acabou sendo vítima da própria brincadeira. Mais tarde, enquanto ela realizava algumas tarefas da casa, Stewie resolveu questioná-la sobre algo, pois queria saber o seu verdadeiro objetivo ali. E ela surpreendentemente revela que precisaria neutralizar aquele rato judeu. Com isso, Stewie lembra que havia apenas um rato em sua vizinhança, e o mesmo era totalmente inocente. No entanto, depois de confirmar que era apenas um rato comum, ele infelizmente acabou indo dessa para melhor, e ela estranhamente não foi a responsável. Alguém chegou antes. Foi fácil, rato judeu. Já de noite, a babá resolveu ler algumas histórias russas para o Stewie. E mesmo elas terem sido consideradas infantis, o garoto obviamente logo ficou traumatizado. No outro dia, Lois foi pega de surpresa quando chegou em casa, pois as crianças não haviam apenas feito a lição de casa, mas também todas já haviam sido alimentadas. E com isso, a babá os aconselha para que saíssem para aproveitar a noite em um restaurante, enquanto Lois era recepcionada de uma forma comum. Peter estranhamente recebeu um tratamento sugestivo. Além disso, descobriu que o garçom não trabalhava ali. Nesse momento, Lois o lembrava que eles deveriam aproveitar mais a noite. E graças àquela oportunidade que já não estavam acostumados, eles resolvem brindar pela babá estar cuidando das crianças. Isso parece mijo do Steve. Aproveitando o vinho? Após isso, Peter encerrou a noite com a Lois da melhor forma possível, e até mesmo fizeram algumas coisas no carro. Um tempo depois, eles falavam sobre o que vinham fazendo juntos, e aparentemente estavam mais próximos do que nunca. E no final, Lois fez umas perguntas bastante específicas para seus amigos. No caminho de volta para casa, Peter e Lois conversavam sobre o casamento de seus amigos, e que visivelmente não se davam tão bem como eles. Pois enquanto Cleveland e a esposa não se relacionavam há 3 meses, Joe e Bonnie eram perfeitos um para o outro, mesmo que não da melhor forma possível.
E após isso, Lois mostrava estar bastante feliz com a babá cuidando das crianças, pois ela também ajudou a reacender a chama do seu casamento. Na manhã seguinte, os dois eram pegos de surpresa ao acordarem. Pois segundo alguns relatos da babá, eles voltaram para casa totalmente bêbados na noite anterior. E lhe pediram para arrumar as malas e preparar o carro, pois pretendiam sair para um final de semana romântico. Porém, mesmo aparentando não estarem mais a fim de ficarem juntos, e descobrirem a inauguração do mercado de fazendeiros, Peter e Lois tiveram que aproveitar o fim de semana. Durante isso, ele a questionou se poderia ver o endereço do local. No entanto, Lois passou bastante tempo procurando pelo mesmo, e infelizmente já não iria mais adiantar. Já de noite, quando eles finalmente chegam na cabana, o clima entre eles não era um dos melhores. Pois não apenas receberam as piores boas-vindas do local, mas precisariam se distrair com a companhia um do outro. De volta em casa, enquanto a babá cuidava do Stewie, ele a questiona se pretendia continuar ali para sempre, mas a sua resposta não foi bem a que esperava. Pois ela revela que fez alguns inimigos antes de deixar a Rússia, e eles aparentemente haviam a encontrado ali. Nesse momento, enquanto Stewie ainda aparentava estar surpreso, ela com suas habilidades fez de tudo para protegê-lo, mas o Brian infelizmente não teve a mesma sorte. Após isso, Chris e Meg eram pegos de surpresa, e também a babá continuava protegendo seu irmão, realizando desde manobras em fios de energia, até mesmo conseguindo neutralizar aqueles capangas. Ao mesmo tempo, Cleveland passava ali por perto, e acabou tendo seu carro levado por ela. Essa foi por pouco. Ah, meu filho estava no banco de trás. Durante isso, após vemos uma das melhores cenas do episódio. A babá resolveu levar o Stewie até um avião, aonde inesperadamente lhe deu aquele paraquedas, e o falou exatamente o que precisaria fazer. E no final, Stewie acabou gostando bastante da experiência. De volta com o final de semana romântico, enquanto eles resolveram ler um pouco, Lois inesperadamente iniciava uma discussão, pois não gostava dos barulhos que o Peter fazia. E como sempre, nem mesmo se esforçava para realizar uma tarefa. E com isso ele lembra das coisas que o incomodava, o que logo foi respondido pela Lois de uma forma grosseira. Momentos depois, vemos que essa conversa não estava nem perto de terminar. Pois enquanto ela desejava ir dessa para melhor, e que ainda estava arrependida pelo casamento, Peter revela que pretendia sair por aquela porta, e com isso ela rapidamente concordou. No dia seguinte, enquanto eles faziam o caminho de volta para casa, e depois de terem feito algumas paradas, com o direito até mesmo daquilo acontecer, Peter e Lois enfim chegam em casa, e logo foram recebidos pela sua família. E ao aparentar estarem felizes com a sua presença, os dois também mudavam as suas expressões faciais. E surpreendentemente, resolveram esquecer aquele momento desagradável.